e boa tarde aos colegas e às colegas professores e professoras, educadores e investigadores, todos aqueles que hoje voltamos a querer estar na rua para dizer a este Governo que quem está a mais neste país não são os professores que constroem o futuro. Quem está a mais são estes governantes, estes sem vergonha, estes desqualificados, esta gente que sem qualquer peixe está a dar cabo deste país e que nós temos de correr rapidamente e pô-los na rua antes que eles nos ponham a nós, porque nós fazemos falta. Nós não somos os portugueses que temos de usar o emblema na lapela com a bandeira portuguesa. Nós somos os que vivemos Portugal porque somos de cá, nascemos aqui, construímos a brilho e a democracia e havemos de pôr na rua estes bandidos que estão a destruir Portugal. Aquilo dizer também que é uma saudação muito grande aos nossos colegas da Madeira que neste momento, naquele território pouco democrático do nosso país, estão na rua como nós em manifestação, também em defesa da escola pública, também em defesa de um futuro para Portugal. E depois, naturalmente, que agradecer ao nosso colega, ao Robbie, que esteve aqui connosco, aproveitamos bem uma presença dele pela Europa, para nos dizer que estes problemas resolvem-se, mas só há duas maneiras. Por um lado, ter luta na rua, ter luta dos trabalhadores, ter luta dos professores em defesa da profissão, da escola pública e da democracia, mas também ter no Governo quem seja corajoso e não gente que é tão cobarde como este Governo que ataca aos fracos porque são esses que não conseguem resistir. E é assim que se pode mudar Portugal e não como estão a fazer a este país. Dizer, colegas, que esta não é a manifestação dos professores. Este é o início de uma luta, de uma grande luta que nós estamos aqui novamente dispostos a fazer. É um grito de revolta que trouxemos à rua. É um abanão na certa resignação. Eu não queria chamar de resignação porque penso que para muita gente é uma resignação revoltada, mas que nós temos que deixar soltar esse grito sob pena de facto as pessoas serem esmagadas. É impressionante, nós andamos nas escolas ainda esta semana, a semana passada, a quantidade de colegas que com as lágrimas nos olhos nos vêm dizer o que é que vai acontecer, o que é que nos vão fazer, mas que raio é isto, mas porque nos tratam assim, porque querem pôr na rua os professores, colegas com 55, 60 anos a enviarem currículos para o estrangeiro para emigrarem, porque não sabem se vão para a rua. Não façam isso aos professores, tenham vergonha, preservem e respeitem esta gente que tem construído o país e vai continuar a construir o país, caramba. Dizer, colegas, que aquilo que agora querem fazer, pôr na rua aos 50 mil, é só mais do mesmo, só que mais violento. Porque eles, para além disso, fizeram mais coisas. Cortaram na educação estes anos todos ao ponto das escolas estarem como estão numa verdadeira penúria financeira. Com os professores a terem que levar os seus bens para as escolas funcionarem, os seus tinteiros, os seus materiais, a terem que fazer nas suas casas aquilo que a escola já não consegue dar. Fizeram os vergonhosos mega-agrupamentos que o próprio Conselho Nacional de Educação disse ainda em outubro, que trouxeram problemas novos para escolas que já eram problemáticas, mas que eles insistiram e fizeram mais. Eles fizeram os cortes nos currículos, retirando disciplinas que são nobres, tão nobres como as outras, porque contribuem para a formação plena dos cidadãos e estão a dar cabo da qualidade do ensino também com isso. Eles estão, sem dó nem piedade, a cortar onde podem e se os deixarem, eles acham que podem tudo. Há quem diga e tem-se ouvido dizer que este governo é ilegítimo. E eles dizem não são, foram eleitos pelo povo, mas são. Mas são porque não têm legitimidade reconhecida por terem mentido quando chegaram ao poder. Eles tiveram os votos que tiveram dos portugueses que neles votaram porque eles mentiram, porque eles enganaram, porque eles foram trafulhas, porque eles são vigaristas e foi assim que eles chegaram ao poder. Portanto, é ilegítima esta sua governação. E eu apetece-me perguntar, onde está o PSD e o CDS, que na legislatura anterior, na Assembleia da República, tanto criticaram e bem os 70
64 mega-agrupamentos, pois são eles que hoje no governo, sabemos onde estão, já fizeram mais de 200 e com uma coisa ainda mais inovadora, é que estes últimos foram feitos a meio do ano letivo, com toda a perturbação que isso traz para a escola, sem qualquer preocupação nisso, de qualquer forma que os fizeram, até porque já têm os seus amigos para nomear para as capas, já têm os seus compadres políticos para lá fora, e é por isso que estão com tanta pressa de fazer. Onde estão o PSD e o CDS, que em 2010 impediram que se tivesse acabado, se tivesse eliminado a EVT? Nós sabemos, estão no governo e eliminaram a EVT, e eliminaram a educação tecnológica, e eliminaram o apoio ao estudo, e eliminaram a formação cívica, são os aldrabões e são os vigaristas. Mas, onde estão o PSD e o CDS? Que em 2010 apresentaram um projeto e aprovaram de recomendação na Assembleia da República para vincular 8.000 professores com 10 ou mais anos de serviço consecutivos a contrato. Nós sabemos, estão na Assembleia da República, estão hoje no Governo e na Assembleia da República com maioria, e o mais que fizeram foi um concurso externo extraordinário que deixa de fora mais de 90% dos professores que têm os tais 10 ou mais anos de serviço e não dá resposta às necessidades permanentes das escolas em mais de 90%, tendo em conta o que foram agora estes concursos. Aliás, é preciso dizer também e perguntar onde é que está aquele ministro, o ministro Nuno Crato, que há 4 meses atrás colegas, que há 4 meses atrás jurava que não ia haver nem mobilidade especial, nem despedimento de professores dos quadros. E mais, em reunião com a PENPROF, chegou a dizer que tinha até hesitado a ir à reunião porque nós tínhamos dito que ele não falava a verdade. Então que venha dizer, que não se esconda, que não esteja calado que nem um rato, quando devia, desculpem, que nem um crato, quando devia ter vindo aqui, quando devia ter vindo já a público dizer que aquilo que o FMI está a dizer de pôr na rua 50.000 professores é mentira, que ele é que falou verdade e que, portanto, não vai haver mobilidade especial. Mas o que nós, para os professores do quadro, e muito menos para 50.000, mas o que preocupa é que eles até já dizem que no primeiro semestre deste ano, que é como quem diz ainda este ano letivo, serão 14.000 os que vão embora. Um número preocupantemente próximo dos 15.000 sinalizados com horário zero no início deste ano. O ministro Crato que venha a assumir que o que está no relatório é mentira, ou então que venha dizer, porque nós queremos ouvir, que foi ele que mentiu e que, portanto, não tem condições de continuar no governo e tem vergonha na cara e se põe a andar. Dizer, colegas, aquilo que está no relatório, e temos que ser precisos, no relatório do governo e que foi feito pelo FMI, com a estreita colaboração do governo e com os dados que o governo lhe deu, é de facto uma coisa para arrasar a escola pública. E o que é também curioso é que nós já ouvimos o Ministro da Justiça vir dizer que há ali coisas com que discorda e que não se aplica. Nós já ouvimos o Ministro da Saúde, aliás, o Ministro da Saúde, no debate sobre as funções do Estado, a dar a sua opinião. A Ministra da Justiça a fazer o mesmo. E onde anda escondido o Ministro da Educação, que ninguém lhe vê o rastro, que ninguém lhe ouve a voz, que ninguém sabe onde se meteu, porque está neste momento decidido a dar cabo da escola pública, a destruir a escola pública, e é isso que o faz mover, e é isso que o faz calar. Dizer, colegas, o problema das 40 horas não é só o problema das 40 horas, é um problema em si. É que, como já aqui se disse, em 2010, foi a OCDE que provou por um estudo que fez que os professores portugueses já são daqueles que, dentro dos países da OCDE, têm das mais elevadas cargas horárias de trabalho dos seus alunos. Todos nós sabemos o que é o não suportar mais horário e mais trabalho nas escolas.
Todos nós sentimos que este ano, sem mudar o horário, o Ministério conseguiu pôr os professores com mais 2 tempos letivos. Mas eles até já não falam só das 40 horas. Eles falam nisso. Eles falam nas horas contadas ao minuto, a valerem 60 e não 50 cada uma. Eles falam no fim das reduções letivas, porque eles querem mexer no horário de pôr na rua quase 20 mil professores, ainda que isso tenha consequências muito negativas para o trabalho nas escolas, para a qualidade do ensino e até para a organização das escolas, que hoje, já só nas reduções letivas, é que vai encontrar as horas para se poder organizar. Este governo, contudo, não faz essas contas. As contas são feitas para despedir, são feitas para pôr na rua, são feitas para, sem agradecimento nem reconhecimento, dar um pontapé no rabo dos professores que serviram com honestidade, com empenhamento, com dedicação, com entrega total à escola durante anos e anos. Mas eles, colegas, eles não têm vergonha nenhuma, e até já vieram dizer como é que vamos encontrar os tais professores para a mobilidade. Como é? Vem lá a proposta, faz um exame para ficarem os melhores. Não há nenhum professor com 10 ou 15 ou 20 ou 30, 40 anos de serviço que admita que venha esse governo, um governo que, em nome da qualidade, quer fazer exames para poder pegar, se possível, nos mais antigos, nos que estão mais no topo da carreira, serem esses a despachar, serem esses a ir embora, porque são esses que dão mais redução. Mas nós não aceitamos o exame nem para esses, nem para nenhum, porque todos os professores que estão a trabalhar nas escolas são professores qualificados, são professores que são precisos, são professores com formação, e não é ninguém que fez o curso por equivalência, como fez a vergonhoso deste ministro Relva Ferreira. Aliás, colegas, diz a história do nosso país, uma história que tanto nos orgulha, que os portugueses, que foram os grandes portugueses deste país, foram sempre por mérito absoluto e nunca por equivalência. Nós temos um governo que, se tivesse vergonha, já tinha alguns deles sido afastados, não por não serem formados, não por não serem licenciados, não por não serem gente que com pouca formação é honesta, mas por serem mentirosos e por serem trafunas e por estarem a roubar este país inocentemente. Outra medida, aliás, anunciada antes do FMI, é a entrega da educação do pré-escolar ao secundário às câmaras municipais. Oh, meus amigos, é juntar o Rotonu, é dar um sistema falido a entidades na penúria que iriam fazer, e nós sabemos o quê? Olhemos para o que acontece nas AEC. As AEC são uma gotinha no sistema educativo português, que foi entregue às câmaras e que fez a maior parte delas, porque não tinha hipótese de fazer de outra maneira, entregou-os a empresas privadas para poderem ser elas a fazer e a promover as AEC. A entrega aos municípios do ensino na totalidade, dos professores, incluindo também como competência dos municípios, é um passo que este governo quer dar, sobretudo no caminho da privatização, e nós não aceitamos, porque a escola pública é aquela que tem que dar a resposta, é aquela que a Constituição consagra, é aquela que a democracia construiu e é aquela que, em Portugal, como no resto do mundo, é capaz de dar as respostas adequadas. Há quem diga e procura dizer que a escola pública tem menos qualidade, mas ainda esta semana uma revista nacional da especialidade e reconhecida veio dizer que não era assim. Os estudos serão falsos? Os estudos que a Universidade do Porto fez e que confirmam que os alunos que vão das escolas públicas têm mais aproveitamento que os outros são falsos? Os estudos que dizem que o desempenho dos alunos portugueses em iniciativas internacionais da matemática, da leitura ou das ciências são os que têm melhor desempenho, os que vão das escolas públicas, são falsos? Aquilo que são os estudos que provam que os jovens que saem das escolas públicas têm outra forma de integração, de envolvimento e de relacionamento com a diferença que não têm os que vêm das escolas privadas, são falsos. Falsos são esses vergonhosos rankings
que são feitos para promover o privado e para fingir que é ali que está a qualidade. Das escolas, o que é que aconteceu? Nas 20 primeiras escolas, todas elas são públicas, porque é aqui que se faz a diferença, é aqui que estão todos, é aqui que todos os professores fazem o seu melhor. Mas dizer também, os professores que estão nos colégios privados não são nem menos, nem piores do que nós que estamos aqui. Pelo contrário, muitas vezes são mais explorados, muitas vezes são mais pressionados, muitas vezes são mais envergonhados por patrões sem vergonha nenhuma. Mas felizmente, eu quero aqui aplaudir os nossos colegas que estão nos colégios privados e que começaram a perder o medo, e que começaram a dar a cara, e que começaram a mostrar que o ensino privado em Portugal não pode ser um mundo à parte, um mundo onde tudo vale, onde a exploração não tem limites e onde as leis não são cumpridas. E esses colegas, que são professores de corpo inteiro, que são professores tão respeitados como todos os restantes, merecem de facto a nossa média, porque é difícil, tão difícil como nas escolas públicas, e nesta matéria, com patrões deste género que não têm vergonha nenhuma na cara de não respeitar leis, são muitas vezes mais difíceis as suas condições de trabalho. Mas falemos também dos salários. É importante falar dos salários. Os professores, como toda a gente, têm sido roubada nos seus salários, mas nós, também na carga fiscal, e por causa da carga fiscal, temos sentido de uma forma duríssima o corte dos salários. Neste momento e este ano, quando chegarmos ao fim do ano, com o corte dos 2 subsídios, com os cortes que temos tido nos salários diretos e que agora querem fazer um novo, com os cortes que resultam também da carga fiscal violentíssima, os professores vão perder, num ano, 4 a 5 salários, entre 30% e 35%. Num casal podemos falar de 10 salários no ano, que são roubados. Que são roubados para quê? Para termos melhor escola? Para termos melhor saúde? Para termos melhores reformas? Para termos melhor justiça? Não, senhor! São roubados para entregar ao bolso desses ladrões que vêm aí de fora, que tiram o dinheiro a este país e que, se nós não formos à luta, não vão ter limites para nos explorar até ao final. Umas últimas notas, porque são importantes para isto. Do concurso de vinculação, já falei. Este concurso não é, de facto, nenhuma vinculação. Aliás, não é por acaso que o decreto nunca fala em vinculação. Este concurso é um concurso externo que se faz extraordinariamente e que deixa uma almofada, que não é uma almofada, um almofadão ou um travesseiro, de 90% das vagas para preencher. Enche a boca ao Ministério, 156 são para a educação especial. Pois é, mas digo ao resto, é que só de 1 de setembro a 31 de agosto, porque não há nas escolas, porque tiveram de substituir os professores efetivos que não existem para dar respostas permanentes, só nessa altura foram colocados 1.429 professores. Portanto, 156 é muito, não é muito, é quase nada. São 10%. 90% continuarão a ser professores contratados a dar resposta a necessidades permanentes. Mas mesmo os 600, aliás, é curioso, a competência do Ministério é tanta que nem contas sabe fazer. Primeiro escreveu 600 em baixo e depois distribuiu pelos grupos de recrutamento os números. E nem reparou que aquilo dava 603. Está-se a roubar a si mesmo, coitado, podiam fazer figura com mais desses 3. Mas nem isso eles souberam fazer bem, porque eles são incompetentes e raramente fazem bem. Este é um concurso que, mesmo para aqueles que forem entrar, é um concurso que não lhes dá como a mão cheia de nada. É um concurso que não lhes dá o posicionamento na carreira onde querem estar. E é um concurso que pode perfeitamente a estes colegas, se houver este despedimento de 50 mil, levar a que entram agora no concurso, entram no quadro, entre aspas, a partir de setembro, ficam na mobilidade especial no ano a seguir e daqui a 2 anos estão outra vez desempregados
Não precisamos disto. O que os professores e, sobretudo, as escolas precisam é de estabilidade para o seu trabalho, é de estabilidade para fazerem mais e melhor, é de saberem que aquele lugar, que aquele local, que aquele espaço onde eles estão a trabalhar é aquele onde eles podem fazer projetos para o futuro, porque é ali que eles vão continuar. O que estão a fazer com este concurso é uma falsidade. Mas já que falamos em coisas que se passam nas escolas, o envio, essa coisa chamada envio, e temos logo que perguntar, para que é que serve? É uma ficha logística só? Pois nós percebemos para o que é que serve. É para lá irmos assinar e dizer que até aceitamos a alteração do nosso vínculo para contrato de trabalho. Muitos não preencheram, mas quase todos os que o fizeram reclamaram daquilo que foram obrigados a fazer, e quem dos colegas ainda não preencheu, deve preencher a reclamação. Quem não preencheu o envio, que se borrife, que também não é obrigatório, mas quem já o fez, que faça a reclamação, ainda que não tenha feito a sentença. Dizer outra coisa que agora os colegas aparecem muito, a dizer, então mas eu agora recebo 4 recibos pelas aulas que dou. É verdade, o Ministério da Educação paga aos professores uma parte do Orçamento de Estado e uma parte grande pelo Fundo Social Europeu, pelo POPK. Nós estamos a deixar de ser os professores para ser, diz que é uma espécie de formador, diz que vai lá buscar umas massas para ver se a malta consegue não gastar tanto. E as escolas já vão dizer depois, mas atenção, podem não receber no mesmo dia que recebem o resto. E as escolas já dizem, não se aborreçam, são 4 recibos, mas se fizerem as contas isto está certo. Nós queremos saber se isto é legal. Nós queremos saber se eles não estão a vigarizar o Fundo Social Europeu. E mais, nós queremos saber, quando um dia acabarem esses dinheiros, onde é que o Estado vai buscar dinheiro para voltar a absorver os professores do Orçamento de Estado. Mas se calhar há aqui um gato com o rabo de fora. É que quando nós percebemos que quem está a ser pago por aí são os professores que têm cursos profissionais, e quando nós reparamos que de repente o Ministério da Educação deixou de olhar para o modelo finlandês e passou a olhar para o modelo dos vocacionais, dos duais, dos profissionais da Alemanha, nós ficamos com a pulga atrás da orelha e faz-nos perguntar, será que eles estão a pensar no bem para as nossas crianças e jovens? Ou será que o que eles estão a pensar é como é que hão de mandar metade dos professores portugueses para o Fundo Social Europeu, livrando-se dos seus salários, e depois aquilo que resultar desse processo de generalização dos cursos profissionais, logo se vê no que é que dá. Estiveram aqui connosco também os colegas da AMPESA, aliás, os colegas da Associação dos Professores pela Vinculação dos Colegas Contratados, os colegas da AMPESA, os colegas de outras associações e movimentos que quiseram estar na rua, relativamente à formação, dizer assim, o que é que afinal o Ministério quer fazer acabando com os centros de novas oportunidades? O que é essa coisa chamada o CEP, o SEC, o CQEP, que eles querem fazer na sua vez? É para servir quem? É para servir que interesses? É para servir o quê? O que nós sabemos é que eles já acabaram porque asfixiaram financeiramente quase a maioria, a totalidade dos que nós neste país, já despediram quase os professores todos, até 31 de março querem pôr os outros, os que sobram na rua, porque aquilo que está em causa, de facto, neste país e com esta política, é acabar com a educação e a formação de adultos, com uma construção importante que foi feita pela escola pública também, em boa parte. Dizer-vos, colegas, e se é assim para os que nós, é assim para a parte escolar. A parte escolar era aquilo tudo que nós sabíamos. A parte escolar tinha aqueles buracos todos, ou poderia ter, que nos têm dito. Mas há uma coisa que nós continuamos a querer saber. Quando é que acabam as obras nas escolas que ficaram a meio e quando é que começam as obras nas escolas que nem se iniciaram? A não ser que o Ministério pense e precise que caia uma escola um dia destes na cabeça dos alunos para depois dizer, pois é, atrasámos um bocado, vamos lá pensar no assunto e ver como resolvemos o problema. O que é que nós queremos a partir daqui?
Para já, queríamos que eles se pusessem a andar. Olha, isso é que era uma grande ideia. E isso, mas isso, como é pouco provável que eles se ponham a andar por si, temos que ser mesmo nós a pôr-lhe os patins. E eu percebo disso, fui dirigente ao patins muitos anos e sei que com patins eles deslizam mais rapidamente. Portanto, se calhar um dia destes é o que vamos ter de fazer. Mas para já, o que nós queremos mesmo, o que nós exigimos mesmo, é uma reunião com o Ministro da Educação. O Ministro não pode continuar a fingir que não existe. O Ministro não pode continuar a fingir que não está cá. O Ministro tem que nos dar as respostas todas. E algumas delas que ainda agora voltamos a perguntar, foi esta tão simples. E o ensino superior? E os investigadores em Portugal? O que é que vai ser feito deles? É para fechar? Também com o aumento de propinas que também agora querem fazer, provavelmente chegam a uma universidade pequenina, em Lisboa, e para os filhos dos banqueiros e dos ministros deste governo. Mas não é isso que nós queremos. A universidade é fundamental, a formação é fundamental, a educação é fundamental e não podem continuar a querer fechar instituições de ensino superior porque são caras, porque estão em zonas onde não é possível os jovens irem estudar para fora porque os pais não têm dinheiro. Não podem continuar a subir as propinas, embora já há gente que agora diz que as propinas até são muito positivas para o ensino superior, porque os jovens estão a deixar de pagar e estão a abandonar a escola. Não podem continuar a funcionar com investigadores, com bolseiros, com professores do ensino superior absolutamente precários e que ao primeiro corte orçamental são o alvo mais fácil para pôr na rua. Portugal precisa também de uma política de ensino superior, de investigação e de ciência que garanta o progresso deste país e que garanta que continuaremos a ser uma nação avançada também a pensar no futuro. Mas para além da reunião com o Ministro, e esta é fundamental, a FENPROF está completamente, porque é importante, colegas, é importante que nós, professores, dia 16, estejamos onde vão estar os outros nas ações promovidas pela CGTP. Não podemos deixar que eles digam que eles vão lá quando é dos professores, mas depois acham que o resto não é com eles. Nós sabemos que é connosco, nós vamos lá estar, nós vamos dizer que os professores estão quando é preciso estar sozinhos e estão quando é preciso estar com os outros. E, portanto, estaremos lá também. Nós vamos promover a petição em defesa das funções sociais do Estado e empenhar-nos na recolha de assinaturas. Nós vamos, se eles quiserem aplicar aquelas medidas do FMI, fazer uma petição nacional no sentido de serem demitidos os que tentam avançar com regras que não são nem democráticas, nem são regras constitucionais. Nós iremos continuar a batalhar nos tribunais até onde for preciso. Fizemos pela vinculação, fizemos contra o corte de salários, fizemos contra o corte dos subsídios e vamos fazer outra vez este ano contra o corte dos subsídios este ano e vamos fazer outra vez este ano. Vamos continuar a condená-los para vergonha deles, o seu Ministro da Educação, o seu Secretário de Estado e este Governo, por não pagarem a compensação por caducidade aos professores e mais. E fica aqui um compromisso que afinal já tomámos, mas a confirmação desse compromisso de que depois de 137 condenações por não pagarem aos professores a compensação por caducidade, a FENPROF vai apresentar a candidatura deste governo, deste Ministério ao Guinness Book pelo maior caloteiro institucional de que há memória no mundo civilizado pelo mundo. Mas temos que dar mais visibilidade. E a visibilidade à luta não pode ser sempre manifestações, até porque às vezes quando temos manifestações atravessam-se uns porcos à nossa frente e param os nossos autocarros. E depois há um sarilho, porque é quase tão difícil tirar os porcos da frente como tirar qualquer coisa do sítio onde neste país se instala. E portanto, aquilo foi aquela dificuldade de dar aquela volta aos autocarros para trás, afinal parece que só os autocarros que vinham para a manifestação é que não podiam andar, porque não sei,
se estavam com os pneus furados. Mas nós não podemos andar sempre de manifestação, a vir para aqui, a deslocar-nos, temos a nossa vida, e o que propomos aqui, colegas, é que nós levemos o protesto às escolas. E levar o protesto às escolas é levar no dia, na semana de 18 a 22 de fevereiro, deixar passar os dias do carnaval que os nossos alunos vão estar fora da escola, mas nessa semana de fevereiro cobrirmos de luto as nossas escolas, levarmos uma semana de luto para dentro e para fora das escolas e mostrar que nós não estamos de luto pela escola pública que ela não morreu, que nós estamos de luto por aquilo que querem fazer ao país, por termos estas políticas em cima de nós, por termos este governo a governar Portugal. E estamos disponíveis para mais coisas. Para vir para a rua quando os cidadãos vierem, para vir para a rua quando a CGTP vier, mas sobretudo eu quero dizer daqui a todos os sindicatos que já estiveram connosco na plataforma: vocês fazem falta. Vocês têm que sair desse sítio onde às vezes nos foge a mãozinha para o acordo e pensar que é aqui na rua, que é aqui com os professores, que é aqui connosco, que é aqui neste palco que vocês também têm que estar, porque todos temos que estar. Temos pena que não estivessem hoje. Temos a certeza que os professores vão exigir que eles estejam no futuro, porque todos somos poucos para combater estas políticas. Mas queremos, e vou terminar porque já estou cansado, fazer uma coisa importante para todos nós, colegas: levar por diante uma campanha nacional em defesa da escola pública. A FENPROF compromete, na sequência do seu congresso, a fazer uma campanha que vai correr o país desde Trás-os-Montes ao Algarve, terminando em Lisboa, passando pelas regiões autónomas, envolvendo as pessoas, chamando os professores, uma campanha que passe no país todo e contacte com as populações e que lhes diga que a escola pública é fundamental. A escola pública é aquela que faz a diferença porque responde a todos. Aquela que faz a diferença porque tem condições, tem qualidade. Aquela que pode ser gratuita. Aquela que tem que ser e pode ser para todos e inclusiva. A escola pública não é uma coisa da esquerda ou da direita, ou do meio, ou de cima, ou de baixo. A escola pública é um bem social fundamental para as sociedades. Colegas, aconselho a todos, ouçam a extraordinária intervenção do nosso colega António Névoa na terça-feira, quando no debate sobre o Estado Social explicou, e bem, porquê a escola pública e porque não pode ser destruída a escola pública. E disse: não venham com desculpas, não utilizem a crise como justificação para dar cabo da escola pública, porque se o fizerem é o país que está em causa. Mas disse muito mais coisas e merece o nosso colega que nós ouçamos e que divulguemos tudo aquilo que ele disse, porque é preciso que muitos digam, que todos digam aquilo que é a escola pública. Termino, colegas, dizendo o seguinte: nós, professores, não vamos desistir. Não vamos desistir de lutar, mas não vamos desistir de sermos grandes profissionais. A luta principal que nós podemos fazer é sermos os profissionais que somos, é termos o empenhamento que temos, é darmos aquilo que damos, é sermos capazes de ser diferente desta canalha que está a dar cabo do país. Isso é que pode fazer a diferença. Diz o hino da FENPROF que os professores dão rosto ao futuro. E nós queremos continuar a dar o rosto ao futuro. Aliás, o futuro só pode ter um de dois rostos. Ou o rosto negro que o governo, a Troika e o FMI querem que este futuro tenha, ou outro rosto. Um rosto em que nós, olhando
percebamos que está ali a esperança que os nossos jovens têm no futuro melhor. Há quem diga, já que falei de esperança, que a esperança é a última coisa que pode morrer. Então deixem-me dizer, a esperança nunca pode morrer. Porque só a esperança tem sementes, colegas. Só a esperança tem sementes que podem fazer sorrir e florir os cravos vermelhos que cobriram este Portugal de abril. O futuro que nós, colegas, o futuro com que os professores se comprometem neste momento é continuar a pintar com as cores de abril o futuro dos nossos jovens, o futuro de Portugal e o futuro de que nós não abriremos mão. Somos gente com força, somos gente com convicções, somos gente séria, coisa que nem todos são neste país. Não vamos desistir, vamos semear esperança, vamos colorir o futuro daqueles com quem todos os dias os professores trabalham nas suas escolas, as crianças e os jovens que são o futuro de Portugal. Viva Portugal! Vivam estes professores! Vivam todos os professores